Urgente, urgentíssimo. Golpe de Estado. Foi isso que aconteceu. Mas não é eu que estou falando, não. Vocês precisam saber quais as decisões que acabaram de sair lá da terra do tio Sam. Meu Deus. E tá mirando o STF, viu? Não, mas vocês acham que acabou? Veja as declarações que o conselheiro de Donald Trump fez contra os ministros do STF. Para quem entende, um pingo é uma letra, mas não para por aí não. Já tem uma briga feia lá dentro do STF para entregar uns aos outros, porque ninguém quer sentir o peso da Lei Magnitsky. Depois de velho ficar pobre, ninguém quer ficar pobre não, gente. Só Moraes. Olha só. Declaração de conselheiro de Trump faz tremer o STF. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, viu? Faz tremer o STF. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Jason Miller, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 10/8, que não vai parar nem desistir até que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja livre. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A declaração foi feita na rede social X, em resposta a um internauta que considerou mais importante o impeachment de Moraes do que libertar Bolsonaro. Em outra publicação, Miller escreveu: liberte Bolsonaro, ou então, reagindo a uma reportagem de O Globo que relatou o temor de ministros do STF em serem enquadrados na Lei Magnitsky. Recentemente, o vice-secretário de Estado, Christian Lau, afirmou que um único ministro do STF vem usurpando o poder ditatorial. E lembrando que 8 ministros do STF não quiseram dar o seu apoio no plenário em favor do ministro Alexandre de Moraes depois que ele sofreu as punições através da Lei Magnitsky. Lula convidou os ministros do STF para um jantar. A maioria dos ministros do STF não quiseram participar desse jantar. Só Moraes e uma minoria. Barroso, Gilmar Mendes e alguns outros, mas a maioria não quis participar. Então a maioria dos ministros do STF já quer pular do barco. Só o Lula ainda que não viu isso. Mas o Lula não tem para onde correr. Porque se ele pular do barco também, ele também poderá ver o sol nascer quadrado no futuro próximo. Então, tá daquele modelo. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vem comigo que tem mais. Urgente, urgentíssimo. É grave, gravíssimo. Veja o que os noticiários, os jornais internacionais estão dizendo a respeito das decisões que o STF tomou. Olha só. STF deu um golpe de Estado, afirma colunista da Wall Street, um dos jornais mais renomados dos Estados Unidos internacionalmente, viu? Confirma agora o jornal dizendo que quem deu um golpe foi o STF. Meira Nastes, o grande, acusa o ministro Alexandre de Moraes de censurar críticos e mandar prender adversários políticos. O Poder Judiciário brasileiro voltou a ser destaque na imprensa internacional neste domingo 10, com direito a destacar uma foto do ministro Alexandre de Moraes. A colunista Marianne Gray afirmou em artigo publicado no norte-americano Wall Street Journal que o Supremo Tribunal Federal deu um golpe de Estado no Brasil. Gente, isso aqui é grave, gravíssimo. O Supremo Tribunal Brasileiro deu um golpe de Estado no Brasil. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. Agora vocês estão entendendo, né? Por que eles criaram essas narrativas de golpe do 8 de janeiro, do presidente Bolsonaro, e quer colocar na cadeia? Vai disfarçar o golpe que eles deram. Tá mais ou menos isso aqui, né? Olha só. Em 11 parágrafos, a articulista cita o ditador Hugo Chávez, de 1954 a 2013, como exemplo do que ditadores desde século fazem, como inicialmente controlar as instituições do país e posteriormente perseguir opositores políticos. Sobre o STF, Moraes, a colaboradora da WSJ resgata que casos que envolvam o tribunal e o magistrado, ela cita, por exemplo, o inquérito das fake news, que segue aberto e sem perspectiva de conclusão há 6 anos. 6 anos, hein?
O problema em Brasília começou em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal alegou ter sido vítima de calúnias e ameaças e invocou uma norma interna que lhe conferia o poder de instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra seus membros, afirma Meire, em trecho do artigo publicado na versão online do jornal. Primeiro instaurou o inquérito das fake news, assumindo-se como iniciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, que têm o direito de ter seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais. Então, ela está dizendo aqui que Lula foi julgado na primeira, na segunda, na terceira instância, foi condenado. E os cidadãos que não têm foro privilegiado deveriam ocorrer essas mesmas decisões. Mas não, o STF pegou tudo, pegou todo mundo, né? Mesmo as pessoas que não têm foro privilegiado. Quer dizer, eles agiram através das suas interpretações. De acordo com o articulista, é simples definir o ministro relator desse inquérito. Para Meire, Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. Para cravar logo no título que o STF aplicou um golpe de Estado, Meire anistia, lembra que a Corte foi responsável por anular, em março de 2021, a condenação por corrupção do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em contrapartida, reforça a colunista, o Supremo transformou em um réu o ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro. Articulista também critica o argumento de que os manifestantes do 8 de janeiro de 2023 tinham a intenção de derrubar o governo Lula e, consequentemente, instalar uma ditadura. Gente, como é que essas pessoas do 8 de janeiro vai derrubar o governo do Lula, né? O desgoverno do Lula e os ministros do STF e os presidentes das duas casas e os parlamentares, sendo que ninguém estava lá. Ninguém estava lá. Foi num final de semana. E pergunta se eles estavam com tanques, com blindados, com caças voando à Praça dos Três Poderes, uma tropa de militares, tanto das Forças Armadas como da Aeronáutica e da Marinha lá, dando suporte, né? Para que as pessoas tomassem o poder deles. Não, gente, isso nada aconteceu. Que golpe é esse? O que aconteceu lá foi um vandalismo, depredação e dos infiltrados que vazaram, né? Sumiram até com as 196 filmagens. Agora vocês estão entendendo. Então, o jornal acusa o STF de ter dado um golpe de Estado. Gente, vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é isso? Quando eles acusam um país de ter dado um golpe de Estado, os Estados Unidos têm o poder, não só os Estados Unidos, como a União Europeia e vários outros países, de sancionar esse país que deu um golpe de Estado. Não estou falando aplicar sanções de tarifas de 50%, não. É completamente sancionado. Tudo que vocês possam imaginar. E até os funcionários que aplicaram esse golpe poderão receber pedidos de prisão internacional, nomes sendo listados na Interpol. Entendeu? Até cabeça prêmio, como a do Maduro, 50 milhões. Maduro deu um golpe de Estado na Venezuela, deu um golpe de Estado. Deu um golpe nas eleições, nas últimas eleições agora. E os Estados Unidos está aí, ó, oferecendo 50 milhões de dólares, mais de quase 300 milhões de reais. Vem comigo que tem mais, não parou não, gente. Triotas, a coisa é pior do que a gente possa imaginar lá na Praça do Pântano, na Liga do Mal. Quanto mais mexe, mais eles estão se afundando na areia movediça. Vem comigo para vocês entenderem o que está em andamento. É grave. Um veículo de imprensa afirma que o presidente da Câmara foi ameaçado por um ministro do STF de que fosse tomadas medidas contra o pai dele se ele pautasse o projeto de anistia. Pela forma como o próprio STF e outros órgãos vêm interpretando a lei. Isso pode ser. Aqui é o Jabuti. Tá? Então, eu vou resumir aqui para vocês. O Sótines, o deputado Sótines lá, já disse que tem ministros do STF que estão ameaçando parlamentares caso se eles votem a favor da anistia, impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eles estão ameaçando assim na maior cara dura. Entendeu?
E isso não pode acontecer num Estado democrático de direito. Mas o pior vem agora. Vem comigo para vocês entenderem o que está em andamento. O Gustavo Gaia fez uma postagem agora dizendo que lá no STF agora, entre os ministros do STF, já estão surgindo possíveis traições, tipo X9, sabe? Quando um começa a entregar o outro. Falou, olha, eu não vou pegar a Lei Magnitsky, não. Moraes caiu, é problema dele. Foi ele que começou com esse rolo todo, o amigo do meu pai, juntamente com Dias Toffoli. Então já tem burburinhos lá no STF de traições contra outros ministros, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. O que é isso que significa? É que eles talvez poderão jogar tudo no ventilador e pular do barco, falar, não, nós estamos arrependidos dos nossos pecados, nós queremos paz, amor e harmonia, sem lei Magnitsky. Se for para crucificar, crucifica o Moraes, porque nós não quer ir, não. Entendeu? Depois de velho ficar pobre, meu irmão, quem quer? Olha só, o gente, Rodrigo Constantino diz que a chapa está esquentando com ventos de mudança no Brasil. Se vai resultar ou não na queda do Alexandre de Moraes, o tempo dirá. Mas que, com certeza, hoje ele está mais isolado e aumentaram a chance. Não resta dúvida. Olha só, gente. Então, a gente começa a ver ventos de mudança, mas a reação está vindo em peso, né? Eu, na Revista Oeste, até usei uma comparação que deu uma certa viralizada, eu tenho que dar os créditos à Flávia. Foi a minha mulher que falou disso outro dia, eu usei sem dar os créditos. Tá que nem Netflix, tá melhor do que as séries da Netflix. O Brasil tá acompanhando de perto essa novela toda, para ver quem vai vir subindo o tom contra o Alexandre ou quando vai vir uma nova sanção, tipo Magnitsky para sua esposa ou para algum outro ministro do STF. Né? Então, a chapa está esquentando. Hoje nós vimos o Jason Miller, né, falar que não vai descansar enquanto o Bolsonaro não estiver livre, o que significa punir, claro, o seu principal algoz. Vamos lembrar da premissa, das duas premissas que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo falaram que usam na estratégia deles, e o Eduardo foi convidado para uma reunião com o próprio Donald Trump, né, isso é algo muito relevante. As duas premissas são: o Lula vai sempre falar besteira e ele quer o caos, né, ele é um agente do comunismo, do Foro de São Paulo, e o Alexandre de Moraes vai sempre dobrar a aposta. O Alexandre de Moraes está investido demais em seus crimes. Em pôquer, a gente diria que ele já deu all-in. Ele não tem mais como recuar. Agora, os colegas têm. Então, a gente começa a ver ventos de mudança, a gente começa a ver na imprensa, aqui e acolá, né, notícias de que não está um clima tranquilo. Não está mais aquele oba-oba. Não está mais ambiente de piada. Né? Quem vai perder visto primeiro? Segundo a coluna do Lauro Jardim está até mesmo num clima de desespero. Né? O Gaia também postou agora, o Gustavo Gaia, que está um clima de traição. Tem ministro que está pensando em começar a entregar colegas para se livrar da Magnitsky. A Magnitsky é uma bomba atômica financeira. Né? Como ela atingiu só a cabeça reluzente do Alexandre de Moraes e não da sua mulher e dos filhos que tocam o escritório nessa promiscuidade que só o Brasil tem, né, de cônjuges com escritórios que levam várias causas milionárias para o próprio STF, o Alexandre de Moraes e a sua família hoje estão relativamente imunes, porque ela consegue manter as contas e tudo, e a dona do dinheiro, porque o relógio que ele usa não pode ser comprado com salário de funcionário público, quem cuida do dinheiro é ela, a dona Viviane Bassi. Agora, se essas sanções forem estendidas à família, e a gente leu na imprensa também que se prepara um tsunami familiar, né, se atingir a família, a esposa e os filhos do escritório, né, do Bassi, advogados, como é que fica a situação da família? É uma situação muito drástica. Né? Normalmente a gente está falando aqui de punições em regimes como venezuelano, cubano, Coreia do Norte, Irã, né? Em que eles estão totalmente fechados, já por meio de sanções, e desligados, desconectados do mundo ocidental. Mas essa não é a realidade do Brasil. O Brasil ele quer manter as aparências, as relações, mas a chapa está esquentando. Hoje mesmo nós vimos no Valor Econômico, a Gazeta também já deu destaque, que os Estados Unidos estão abrindo investigação no setor de inteligência sem precedentes para ver o grau de influência da China no Brasil. Agora, fresquinho, acabou de sair, coluna da Mary O'Grady no Wall Street Journal, falando que quem deu um golpe, esse aí é o da Gazeta, prepara investigação inédita sobre o avanço chinês em terras brasileiras, e a Mary O'Grady no Wall Street Journal falando que quem deu um golpe foi o STF. Aquilo que a gente vem denunciando aqui no 4x4 há vários domingos, mas está na boca do povo gringo. Está no Wall Street Journal, deu no Wall Street Journal, o jornal mais sério dos Estados Unidos. Né? Mary O'Grady, que é do board editorial do jornal, especialista em América Latina. Ela que vem denunciando abusos pontuais do STF, mas agora não, agora usou a palavra. Ela até me ligou essa semana, eu não pude atender, depois ela não conseguiu me ligar mais, devia ser para preparar essa matéria. Ela devia querer minha opinião, não sei, mas olha só, golpe! Golpe é uma palavra forte, porque eles usam, né, diante de um espelho, que é o que faz todo comunista. Então, Lacombe, a chapa está esquentando. Existe um clima de ventos de mudança, ventos vindo do norte. Né? Isso está deixando a população brasileira com mais esperança. São ventos alvissareiros. Patriotas, e tem mais. Se vai resultar na queda... Tem mais, viu? Tem mais. Sabe aquele presidente da Colômbia, aquele presidente que foi sancionado pelos Estados Unidos por Donald Trump, teve o visto cancelado, proibido de entrar nos Estados Unidos e ainda recebeu sanções
né, porque ele foi reclamado do Donald Trump, porque estava deportando, né, os fiozinhos de ouro dele para o país de origem dele. Vocês se lembram? Pois é. Você sabe o que ele fez agora? Primeiramente, Maduro. Depois que Donald Trump aumentou, né, o preço da cabeça do Maduro para 50 milhões, e aí Maduro postou um vídeo depois que Donald Trump autorizou o Pentágono a autorizar as Forças Armadas norte-americanas a intervir na América Latina, latrina, né, para pegar os chefões dos cartéis. Aí vocês sabem o que o Maduro fez? Postou um vídeo ameaçando os Estados Unidos, falando se Donald Trump quer pegar o Maduro, que venha na Venezuela que ele está esperando. Aí eu não preciso nem dizer. Mas o pior disso tudo, patriota, sabe o que foi? É o presidente, aquele guerrilheiro, né? Parecendo igual aquele amiguinho do Lula lá, que tá agindo atrás dos bastidores, que eu até esqueci o nome dele. Você sabe com quem que eu tô falando, que aprendeu táticas de guerrilha lá em Cuba, né? O José Dirceu. Pois é. Ele disse que se a Venezuela precisar, ele vai colocar à disposição do Maduro as tropas da Colômbia para impedir uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. Gente, deixa eu só falar uma coisa para você. Pode pegar Venezuela, Chile, Peru, Colômbia, Brasil, Peru, pode pegar essa galera toda desses países aí, tá? Somar tudo e fazer uma fila e for querer bater de frente com as Forças Armadas dos Estados Unidos, não dura uma semana. Uma semana. São todos países emergentes, Forças Armadas sucateadas estão aí tentando, principalmente do Brasil, eles estão caçando briga com cachorro grande, com pitbull. Pitbull, meu irmão. E os Estados Unidos não vai recuar, sabe por quê? Porque essas drogas vêm lá da Colômbia, vêm da Venezuela, do Brasil, ainda mais com o PCC, Comando Vermelho, e estão invadindo o território norte-americano. Mas isso faz parte, né, do Foro de São Paulo, Pátria Grande, essa galera toda. Primeiro eles querem acabar o país de dentro para fora para depois tomar o país. Se Donald Trump não tivesse assumido o cargo de presidente dos Estados Unidos, eles tinham conseguido isso, os comunistas, viu? Ainda mais se fosse a Kamala Harris. Você sabe o que a Kamala Harris falou? Vou resumir aqui para vocês para não tomar o tempo. Ela publicou uma matéria aí, onde a Kamala Harris disse que não quer mais saber de política. Mas vocês sabem por quê? Por causa dessas denúncias que está vindo à tona aí da USAID, viu? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.